Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa quinta aula do curso de Auxiliar de Logística. Bom, como vocês já me conhecem, eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e por meio aqui da nossa quinta videoaula eu gostaria de dar continuidade ao nosso curso. Meu aluno, caso você ainda não tenha efetuado a leitura do seu quinto capítulo da apostila, eu te peço encarecidamente que faça uma pausa nesse exato momento da videoaula e efetue então a leitura do mesmo, para que você possa estar sendo aí apresentado e introduzido a todos os conteúdos que eu separei para trabalhar com vocês aqui na nossa aula de hoje, tá certo? Bom, sem mais delongas então, meu aluno, vamos dar início aqui à nossa apresentação do tema principal e dos seus respectivos subtópicos. Vamos em frente, meu aluno. Bom, como vocês podem ver, o tema principal que eu separei para trabalhar com vocês aqui na nossa aula de hoje é o recebimento de mercadorias. E os seus respectivos subtópicos são conferência de notas fiscais, inspeção de qualidade e quantidade, registro de entrada de produtos e armazenamento após o recebimento. Pessoal, abrindo aqui o nosso primeiro subtópico, como vocês podem ver, nós temos aí a conferência de notas fiscais. A nota fiscal, pessoal, também conhecida como, deixa eu colocar aqui em cima para vocês, NFE, que é a nota fiscal eletrônica, acaba sendo o principal documento que acompanha uma mercadoria e possui também a validade legal e tributária. No recebimento, pessoal, a nota fiscal ela deve ser conferida cuidadosamente, tá certo? Bom, a primeira etapa que a gente tem, nosso primeiro procedimento, é a verificação documental, que é verificar, checar, se a nota fiscal ela está de acordo com o pedido de compra, que é, no caso, a nossa ordem de compra. Tem que verificar se ela está de acordo com a ordem de compra. Verificar se ela está de acordo com a nossa ordem de compra, Definir aí, verificar alguns dados como nome e o CNPJ do fornecedor, data de emissão e de entrega, produtos descritos, como quantidade, unidade, peso, pessoal? Algumas outras características, como valor unitário e total. Temos que verificar também o Código Fiscal de Operações e Prestações, que é o famoso CIFOP, e os tributos aplicados, pessoal? Temos também a conferência física versus documental, no caso, a quantidade recebida, ela deve ser confrontada com a quantidade descrita na nota fiscal e no pedido de compra, pessoal? Por exemplo, se o meu pedido de compra foi de 10 e na nota fiscal tem 10 e no recebimento tem 9, tem algo errado, tá faltando 1. Da mesma forma que se meu pedido foram 10 e na nota fiscal tem 11 e chegaram 11, tem algo errado também, tá certo? Tem que fazer essa verificação, essa quantificação exata, tá certo? Bom, devemos verificar também o tipo de produto, o lote, pessoal? A validade, Todos esses aspectos, eles também devem estar de acordo. E por último, temos aqui nessa nossa aula, nesse nosso subtópico, perdão, o registro e aceitação da nota fiscal. Pessoal, após a conferência, a nota fiscal ela é registrada no sistema da empresa, Sistema que nós já vimos alguns exemplos como ERP, WMS, pessoal? Modelos de sistemas da empresa, Para que o processo de entrada ele seja, de certa forma, formalizado, tá certo? E em casos de divergência ou avaria, a nota fiscal ela pode ser recusada, parcial ou totalmente, tá certo? Bom, vamos abrir aqui o nosso segundo subtópico agora, onde nós temos aí, como vocês podem ver, a inspeção de qualidade e quantidade. Pessoal, antes de autorizar, a entrada definitiva no estoque, é preciso verificar se os produtos eles atendem aí aos critérios técnicos e contratuais definidos pela empresa, Temos aqui em primeiro lugar, quanto aos critérios técnicos, Temos aqui a conferência de quantidade, que é realizada por contagem unitária, por peso, volume ou até mesmo por conferência amostral, Dependendo aí
da natureza da carga. E temos, é claro, também uma verificação do embalamento correto, né? Se há algumas faltas ou excessos do nosso pedido, né? Descrito ali na ordem de compra, tá certo? Bom, temos a inspeção de qualidade também, né? Como uma avaliação de aparência física, avarias, validade, temperatura, né? No caso aí de alguns perecíveis. E alguns setores, no caso, como alimentício, né? Farmacêutico, químico, eles exigem alguns procedimentos um pouco mais rigorosos de controle de qualidade, né? Como, por exemplo, o nosso famoso aqui, POP, que é a sigla de procedimento operacional padrão, tá certo? Geralmente algumas empresas, com base em algumas normas, elas acabam adotando, né, esses procedimentos operacionais padrão. Bom, temos o registro de não conformidade também, né, pessoal? No caso aí, se houver alguns produtos danificados, vencidos, com erros, né, de rotulagem ou fora de especificação, elas devem ser isolados ou identificados, registrados em relatórios de não conformidade e comunicados também ao setor de compras ou qualidade, né, para uma possível ação corretiva. Bom, dito isso, vamos falar aqui agora do nosso terceiro subtópico, onde nós temos o registro de entrada de produtos. Temos alguns procedimentos aqui, né, de entrada de produtos, onde após a conferência e aprovação, né, essa entrada dos materiais, ela é formalizada no sistema de controle, né? E quanto a esses procedimentos para registro, temos aqui em primeiro lugar para falar sobre os sistemas de gestão, né, onde pode-se utilizar os sistemas como o ERP, que é o Enterprise Resource Planning, né, ou o WMS, que é o Warehouse Management System. E é nesse momento, pessoal, que a mercadoria ela entra oficialmente no estoque da empresa, né, e passa a fazer aí parte do inventário. Temos ainda o ponto de rastreabilidade, né, também deve ser levado em conta com bastante atenção, né, onde nós registramos alguns dados como lote, validade, origem, data de entrada e operador responsável, né, para que a gente possa ter um possível controle e rastreamento das mercadorias, tá certo? Bom, essa rastreabilidade ela é bem importante aí para algumas indústrias reguladas e para garantir também uma certa transparência e segurança também em caso de recall ou auditorias, tá? Bom, e por último temos aqui a etiquetagem e codificação, né, pessoal? Que é no caso onde nós debatemos, né, que os produtos recebidos eles devem ser etiquetados aí com código de barras, QR Code, né? Ou outro código também, que se chama RFD, né? Conforme o sistema da empresa especificar, tá certo? E essa certa etiquetagem e codificação, ela facilita bastante a localização e movimentação futura dos itens do estoque, tá certo? Bom, dito isso, vamos abrir aqui agora o nosso quarto e último subtópico da aula de hoje, onde nós temos o armazenamento após o recebimento. Pessoal, após o registro, né, os produtos aí, eles são encaminhados para áreas apropriadas de armazenagem, respeitando critérios logísticos, operacionais e de segurança também, né? Temos, em primeiro lugar, uma definição do local de estocagem, como quando os produtos, né, eles são aí organizados segundo o seu tipo, giro, peso, volume e os próprios requisitos especiais, né, como refrigeração ou inflamabilidade, por exemplo, né? Temos a utilização também do endereçamento logístico, né, que é a localização codificada no estoque. Devemos nos atentar também, pessoal, sempre para manter aí um layout eficiente, né, onde os armazéns eles devem possuir um certo layout funcional para facilitar o transporte, o picking e a própria rotatividade de estoque, né? Alguns produtos, por exemplo, de maior giro, né, eles devem estar mais acessíveis, né? E quanto às técnicas de armazenagem que nós falamos, salvo engano, na nossa última aula, tivemos aqui a FIFO, né, que é a First In, First Out, onde os primeiros a entrar são os primeiros a sair, né? Nós vimos que esse método ele é mais indicado para produtos com validade, né? Temos a FEFO também, né? A FEFO, no caso, é First Expired, First Out, né? Os com menor validade, eles devem vencer primeiro
e sair primeiro, tá certo? E temos, né, ainda aqui o apps ou LIFO, né? Que é no caso aqui, menos usado em nas logísticas modernas, né? Mas ela é bem comum para efeitos contábeis, né? É o contrário da FIFO, né? Aqui é no caso last in, first out, tá certo? Ao contrário dessa aqui. Bom, e temos ainda, né, o ponto da segurança e integridade dos materiais, onde os materiais eles devem ser aí armazenados de forma a evitar avarias, contaminações ou até mesmo furtos, né, pessoal? Bom, EPI, sinalização adequada e os equipamentos seguros, eles são aí indispensáveis no manuseio pós-recebimento, tá certo? Bom, dito isso, meu aluno, encerro por aqui o nosso conteúdo reservado para a aula de hoje. Agradeço muito pela sua atenção até o presente momento. Vejo vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço, meu aluno.